Eu vou tratar de um tema hoje, senhor presidente, senhores senadores, que costuma não atrair grandes paixões. E, no entanto, é um tema absolutamente crucial, de uma importância crucial para a vida do nosso país. É um tema que diz respeito à nossa política externa. As pessoas pensam muitas vezes que a política externa é algo distante, que nada tem a ver com a vida dos brasileiros. Mas, cada vez mais, existe uma consciência da importância do ambiente internacional e da atuação do Brasil nesse ambiente para a promoção de investimentos, de empregos, que vem da dinamização das nossas exportações, para a modernização da nossa economia, que advém da integração das nossas empresas nas cadeias produtivas mais avançadas do mundo, e também a presença do Brasil em organismos que tratam de temas como, por exemplo, o clima. O senador Hermano Ferrer acaba de fazer um discurso aqui de muita substância a respeito da seca que se abate sobre o Nordeste, sobre o seu estado do Piauí, em que ele aponta muitas medidas que não são apenas paliativas, medidas às vezes simples de serem tomadas, como a manutenção das cisternas, e para as quais falta recursos e disposição política, mas fala em planejamento, fala em várias causas que estariam ao alcance imediato da ação nossa. Mas existem fatores, meu caro senador Ferrer, que dizem respeito a movimentos que afetam todo o planeta e que produzem o aquecimento global, que de alguma forma está a influenciar o clima no nosso Brasil. Esses assuntos todos são tratados no âmbito de organizações internacionais, às quais o Brasil aderiu, e alguns deles há muitos anos, nos quais o Brasil tem uma presença importante, tem coisas a dizer. Organizações internacionais que formam um tecido da política internacional, da política mundial. Acontece, meu caro presidente, que o Brasil, que no governo do PT tinha a ambição de exercer uma política externa altiva e ativa, na expressão do ex-presidente Lula, o nosso país, nessa época, se tornou o campeão mundial do calote na presença do pagamento de mensalidades devidas ou de anuidades devidas aos organismos internacionais. Do G20, agrupamento do qual nós nos orgulhamos de pertencer, nós éramos, sem dúvida nenhuma, disparadamente, o maior caloteiro. O próprio ministro Mauro Vieira, ao transmitir o seu cargo para o ministro Serra, ele alertou para esse problema dramático que havia sido muitas vezes suscitado na nossa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, que eu presido. Ele alertava para esse problema, afirmando que a inadimplência desses organismos, a falta de pagamento das nossas obrigações, a inadimplência pode acarretar danos sérios à imagem e aos próprios interesses do país, ao impedir que tenha direito de voto em questões relevantes para a nossa política externa e, eu diria, para a vida do nosso país. O governo Dilma deixou um legado pesadíssimo em matéria de dívidas com os organismos internacionais. São 3 bilhões e 600 milhões de reais em contribuições regulares e mais 3 bilhões e 200 milhões de integralização de cotas em alguns bancos internacionais, aos quais nós nos filiamos, esperando obter desses bancos recursos para o nosso desenvolvimento. E, na medida em que nós não integralizamos essas cotas, nós não nos habilitamos a receber esses recursos. Ainda no final do governo Dilma, foi criado um fundo de investimento, meu caro senador Ferrer, que é liderado pela China, fundo de investimento destinados à infraestrutura, a impulsionar obras na infraestrutura dos países que aderem a este fundo. São 30 bilhões de dólares, só da China. O Brasil devia contribuir com 100 milhões. Não contribuiu.
Não contribuiu porque não pagou e não contribuiu também porque, por incompetência, não designou um interlocutor no governo brasileiro para tratar dessas questões junto a este fundo. Agora, só recentemente, é que foi definido o ministro do Planejamento, nosso, o atual governo, para ser o interlocutor deste fundo e nos habilitamos, assim, pagando a nossa contribuição, a receber financiamento desse organismo. Nós aprovamos, há 2 dias atrás, no Congresso, um projeto de lei, o PLN 14, que abre um crédito suplementar de 3 bilhões de reais para começarmos a ficar em dia com esses pagamentos. Começarmos a ficar em dia, 3 bilhões, quase metade daquilo que devemos hoje. E, a partir de agora, esses pagamentos serão regulares, não deixaremos mais no novo governo isso se acumular. Esse é um primeiro passo para tirar o Brasil do atoleiro, a política externa brasileira, do atoleiro em que ela foi metida nos governos do PT. E não apenas por falta de dinheiro, porque não se trata disso. 3 bilhões e alguma coisa, em tanto tempo, num país do tamanho do Brasil, não há de ser um bicho de 7 cabeças. É desleixo, é descaso, é incompetência, é irresponsabilidade. É não cumprir as suas obrigações mínimas para com organismos que, e em decorrência desta incompetência e dessa irresponsabilidade, o Brasil estava em vias de perder direito a voto nessas instituições e de sofrer sanções administrativas em 20 dessas instituições, entre as quais o Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é membro fundador. Nós estávamos sujeitos a perder direito a voto, meu caro senador Ferrer, em outras 20 instituições ao longo desse ano, inclusive, pasme, Vossa Excelência, a Assembleia Geral das Nações Unidas. A Assembleia Geral das Nações Unidas. Nós estamos perdendo o direito de voto na Assembleia Geral das Nações Unidas, na Organização Mundial da Saúde, perdendo o direito a voto, na Organização Internacional do Trabalho, na Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, todos os organismos em que o Brasil foi praticamente fundador, e nós estamos na iminência de sermos excluídos dela, escorraçados dela como maus pagadores. Organizações das quais nós temos tudo para nos beneficiar de cooperação, de ajuda, de investimentos, digamos assim, de cenário para a promoção de políticas de âmbito internacional que nos beneficiam, como, por exemplo, política de combate ao terrorismo, né? Estamos ficando fora disso, por falta de pagamento. O Brasil tem, na presidência da Organização Mundial do Comércio, um dos seus melhores diplomatas, o embaixador Roberto Azevedo. Foi uma luta e um sucesso, é bom que se diga, da diplomacia do último governo do PT, que conseguiu emplacar Roberto Azevedo na presidência da Organização Mundial do Comércio. Uma enorme mobilização de toda a rede de embaixadas que nós temos presentes no mundo todo. Pois bem, a dívida do banco, nós estamos neste organismo, presidida por um brasileiro. Nós estamos em vias de perder o direito de indicar representantes para participar de qualquer órgão da Organização Mundial do Comércio. Perder o direito, inclusive, de receber os documentos produzidos pelo secretariado da Organização Mundial do Comércio, que cuida de acordos multilaterais da maior importância, acordos comerciais da maior importância, para que o Brasil tenha condições de colocar os seus produtos no comércio mundial. Nós estamos perdendo esse direito. Não é uma coisa estarrecedora, meu caro senador Dário Berger. Nós estamos perdendo também direito de voto num organismo financeiro ao qual o Brasil muitas vezes recorreu, o governo central, governos estaduais, governos municipais. Nós tivemos ocasião de votar aqui na nossa Comissão de Assuntos Econômicos autorização para financiamentos vindos do Banco Mundial, a organização criada no pós-guerra. Pois bem,
nós estávamos devendo dinheiro das nossas cotas do Banco Mundial. Agora vamos poder, inclusive, ampliar o nosso poder de voto a partir da aprovação deste PLN 14 do Congresso Nacional, 2 dias atrás, PLN do presidente Temer. E vamos também, graças a esse crédito aprovado, começar a pagar e voltar a ser, portanto, adimplentes, mediante a integralização de contribuições atrasadas em 53 organizações internacionais. Eu cito algumas delas. Por exemplo, a Agência Brasileira de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, que completa hoje 25 anos. Ela teve um papel fundamental no restabelecimento de um clima de confiança entre o Brasil e a Argentina. Superação de mais de um século de conflitos, alguns conflitos bélicos, inclusive. E uma rivalidade esterilizante de recursos, de energias. Graças à clarividência do presidente Sarney e do presidente Alfonsin, começamos, a partir daí, na criação desta organização, desse organismo internacional, a criar condições que permitiram depois, nós temos o Mercosul. E graças também a essa organização, nós não temos no nosso país, no nosso continente, especialmente no nosso Cone Sul, uma desconfiança em torno da utilização da tecnologia nuclear. Pagamento atrasado. Outras organizações que produzem normas, produzem jurisprudências, regulamentações, que são cada vez mais fundamentais no comércio internacional. Padrões, normas técnicas. Organismos que produzem essas normas também nós estávamos sendo na iminência de sermos despejados dele. Tribunal Internacional dos Direitos do Mar, senador Berger, especializado em dirimir conflitos a respeito da utilização dos recursos do mar. Pesca, por exemplo, claro, o mais evidente. E um país com um litoral deste tamanho, não é? Tão rico, pagar a participação nesse órgão é fundamental para que nós possamos exercer os direitos que nós temos nessa nossa Amazônia Azul, que é toda essa faixa do mar que é, digamos, da soberania brasileira. Exige, claro, presença da nossa Marinha, da nossa Força Aérea, mas exige também que nós participemos de organismos cuja finalidade é exatamente evitar problemas, evitar conflitos. E para isso precisa pagar. A contribuição é ínfima, dada a importância, comparada com a importância que tem essa organização. Quer outro exemplo? Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. O presidente Temer esteve no Japão agora, eu estive na companhia do senador Ferraz também há pouco tempo, e há uma expectativa dos exportadores de carne brasileiros de ter acesso ao mercado de carne no Japão, né? E uma necessidade, aliás, até um interesse crescente na medida em que o Japão vai ser integrado na parceria Transpacífico. Nós vamos ter outros competidores importantes para o produto que nós temos da melhor qualidade, que é a carne brasileira. Para isso é preciso que nós possamos, digamos, estar isentos o nosso gado seja isento de doenças como a febre aftosa, porque senão não vamos conseguir colocar a nossa carne no exterior. Tem organismos que cuidam disso, precisa pagar. Imagine quanto se ganha quando se paga isso, senador Berger. Não é? Então, o balanço que se faz entre aquilo que custa a participação nesses organismos e o benefício que o Brasil extrai dessa participação, esse balanço é altamente positivo para o Brasil e tudo indica que nós deveríamos, o acerto do presidente Temer, quando enviou para o Congresso, e nós aprovamos esse projeto de lei complementar, projeto de lei que abre esse crédito para que nós possamos nos livrar desse vexame e podermos nos livrar desse prejuízo que significa o nosso banimento, que essa é a palavra, desses organismos que são tão importantes para a vida brasileira. Pois não, senador Berger?
Senadora Luísio Nunes Ferreira, obrigado pela parte. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Na verdade, o pronunciamento de Vossa Excelência só aumenta, só amplia a nossa preocupação com a crise que nós estamos vivendo, que é sem precedentes. Na verdade, Vossa Excelência aborda temas de interesse nacional e internacional, eu acredito que jamais visto na história do Brasil. E só me faz levar a crer, que eu estava comentando aqui com o senador José Medeiros, que o Brasil, ele encontra-se insolvente. Essa é que é a grande verdade. Fruto de uma irresponsabilidade fiscal, nós gastamos mais do que arrecadamos e provocamos um rombo nas contas públicas que eu estou muito preocupado que o tempo que nós vamos levar para escrever uma nova página rápida, de maneira eficiente, capaz de alterar esse cenário que nós estamos vivendo nesse momento. Porque onde nós abordamos um tema ou outro tema, nós nos deparamos com um cenário pior do que o outro. E é em todos os lugares. Se nós vamos para o setor elétrico, realmente é uma catástrofe. Se nós formos para os Correios, que estão com uma dificuldade enorme, se nós formos para o cenário internacional de pagamentos de rotina, que mancha o nome do Brasil e que efetivamente, francamente... E causam prejuízo. O não pagamento causa um prejuízo grave para a vida brasileira, para a indústria, para a agricultura, para a cultura brasileira, não é isso? Então, para a segurança da nossa fronteira, para tudo. Então eu estou percebendo agora que nós estamos vivendo um novo tempo. Ontem o Banco Central já acenou com a redução da taxa de juros, que, na minha opinião, é relativamente insignificante, mas é um aceno, é um gesto. E, na verdade, a vida da gente é precedida de gestos. De gestos de ação, de firmeza, de credibilidade, de conceitos que efetivamente possa estabelecer uma nova era, um novo tempo, que a gente possa buscar o crescimento econômico, o desenvolvimento social, a justiça social, que efetivamente nós não percamos tudo aquilo que conquistamos artificialmente ao longo desses últimos anos que nós estamos vivendo. Portanto, eu me preocupo porque hoje nós fizemos parte de um processo que nós não podemos errar. Nós não podemos errar, nós temos que agir rápido. E agir rápido significa criar esse novo cenário. Mas como criar um novo cenário dentro dessa perspectiva que nós nos encontramos hoje, que onde a gente aborda o assunto tem problema e problema sério. De maneira que me preocupa muito esse cenário e, sobretudo, que eu acredito, eu sou da iniciativa privada. E, além disso, foi um grande prefeito na cidade que administrou. Então, e é um muito obrigado, senador. Vossa Excelência. Mas como eu sou da iniciativa privada, e como nós estamos insolventes, o que nós temos hoje, na verdade, é uma situação de que nós estamos sem capital sequer para pagar os nossos compromissos, e o que é pior, sem capital de giro, vamos dizer assim, que fazendo um paralelo com a iniciativa privada, para que nós possamos comprar mais matéria-prima para fazer com que a indústria possa voltar a produzir e que a gente efetivamente possa voltar a oferecer os produtos. Então, e eu me preocupo com isso, senador José Medeiros, no seguinte sentido: se nós não tivermos um dinheiro extra para tampar esse rombo e ter uma certa flexibilidade de um volume significativo de recurso para colocar a máquina da economia para girar novamente, porque só isso vai trazer desenvolvimento e crescimento econômico e geração de oportunidade de emprego, eu acho que nós vamos ter um longo período ainda de muitas dificuldades para colocar efetivamente o Brasil nos eixos. Então, eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência.
Quero parabenizá-lo, realmente, Vossa Excelência é o nosso líder. Obrigado. Sabe da minha estima, tem muito mais do que estima, tem admiração por Vossa Excelência, porque é um democrata, é um homem inteligente, preparado e que muito me orgulha ser liderado por Vossa Excelência aqui no Senado Federal. Muito obrigado pela parte, senador Luiz Nunes Ferreira. Senador, que eu tenho sempre essa convivência com o senhor, que eu conhecia já, conheci o seu renome como grande prefeito. Para mim, é uma fonte permanente de aprendizado, com a sua experiência, a capacidade que o senhor tem de trazer as questões gerais para o terreno do concreto, que vem da sua passagem pelas administrações municipais e pela iniciativa privada. É um privilégio ser seu colega e muito obrigado pela parte. Senador Zé Medeiros. Senador Luiz, muito rapidamente, agradeço pela parte e Vossa Excelência tem aqui no Senado, além de ter trazido grande contribuição ao debate político, agora muito mais tem o desafio de ajudar, como líder do governo, ajudar não só a sairmos dessa crise, como um papel, hoje eu fiquei aqui mais convicto ainda disso. Vossa Excelência vai ter a grande tarefa de ajudar a desmentir as mentiras que estão pregando para o povo brasileiro. Porque quando a gente está numa crise, Vossa Excelência sabe que no gerenciamento de crise é muito importante que não haja pânico. Houve uma grande explosão e está cheio de gente ali, é muito importante que não haja pânico, para não agravar a crise. Mas nós estamos diante de um momento agora que o partido que saiu do poder, senador Luiz, ele está, pelo que me parece, é assim, nada a perder. Parece que já perdeu tudo, então não tem mais o que perder, quer ver o circo pegar fogo. Eu estou vendo muita gente com facilidade para tocar fogo na lona do circo, mas não tem a menor vontade e nem predisposição para apagar. Quer ver o circo pegar fogo mesmo. E aqui eu vejo que a população ela tem que ser protegida. E Vossa Excelência é justamente esse que vai conduzir para que a gente possa conseguir desmentir as mentiras que estão fazendo aqui. Nós temos duas reformas muito importantes que estão sendo feitas. A reforma do ensino e a reforma através da PEC, PEC dos gastos. A reforma do gasto público. Exatamente. Que ninguém discorda. Eu vi que 62% da população, quando perguntado, você é a favor que o gasto público tem um limite? As pessoas são a favor. Sobretudo porque quando você diz, se não cortar, vai ter que aumentar imposto. Você quer aumentar imposto? Não. Então tem que gastar menos. Mas o governo tem que caber no tamanho daquilo que arrecada. Mas agora agora começa o discurso aqui dentro de dizer, não, mas isso é para acabar com a saúde, com a educação. E a gente precisa justamente fazer esse contraponto. A reforma do ensino é a mesma coisa. Estão pegando os meninos, e eu fui vítima disso. Na minha adolescência, fui manipulado por essa gente para ir para a rua lutar contra a globalização. Eu não tinha a mínima ideia do que seria globalização. E fomos lá protestar, fechar a praça e fechar o trânsito contra a globalização. E depois teve um biruta ainda, me perdoe a palavra grosseira, que queria que fizéssemos um piquete para impedir a entrada de computadores nas escolas, porque aquilo ia incentivar a espalhar as vontades do imperialismo. Então, é justamente nesse momento que a gente está se deparando com isso, senador Luiz. Por isso que meio que saindo até um pouco fora do tema que Vossa Excelência trazia, mas tem um link, porque a crise ela precisa ser debatida, e só fazendo também, remetendo ao assunto que Vossa Excelência colocou porque aqui. Não tem como voltar atrás da globalização, a não ser a Coreia do Norte. Mas eu não queria viver na Coreia do Norte. Exatamente. Eu quero viver no Brasil, onde você tem, ao lado ali de Araraquara, tem em Gavião Peixoto, a sede de uma grande empresa brasileira globalizada, que é a Embraer. Quero aproveitar para saudar os alunos da Faculdade de Direito aqui de Araraquara, São Paulo, Uniara. Bem-vindos aqui. Sejam muito bem-vindos ao Senado. Desculpe ter interrompido você. Que é isso. Mas já encerrando, senador Luiz, já marchando para o final da minha parte, eu me lembro que eu fui num curso da primeira infância na Universidade de Harvard o ano passado, e no caminho eu tive a notícia de que nas embaixadas brasileiras, pelo mundo afora, tem embaixada em que os funcionários estavam se cotizando para pagar conta de luz. E alguém me dizia o seguinte, em alguns países tudo bem, mas principalmente na parte oriental, onde as pessoas têm, por regra, que os países honrem seus compromissos, a imagem do Brasil estava muito feia. E isso
quando Vossa Excelência trouxe aqui, eu me lembrei desse assunto, desse tema, é para que as pessoas saibam o tamanho do tsunami econômico que nós estamos. Essas pessoas gastaram deslavadamente, gastaram o que não tinham para gastar, deram cheque sem fundo, e nós agora estamos com o ônus de pagar a conta, mas acima de tudo, ouvindo eles gritarem nas ruas, chamando a gente de nó cego. Deram cheque sem fundo e a gente é que é chamado de nó cego. Fomos chamados de fascista aqui, de tudo que é inflamação aí, desses istas todos. Mas agradeço a parte da Vossa Excelência, esse é o nosso grande desafio, demonstrar ao povo brasileiro essas mentiras todas. Muito obrigado, senador Zé Medeiros, que não saiu do assunto do meu pronunciamento, pelo contrário, veio ilustrá-lo com fatos muito relevantes que demonstram a necessidade que nós temos de iniciar um processo novo na gestão do Estado, na gestão das contas, um processo de seriedade no cumprimento dos compromissos que assumimos. Eu aproveitei, meu caro presidente, agradeço já a benevolência de Vossa Excelência me dar um tempo extra para tratar desse assunto, porque na sessão do Congresso em que nós aprovamos esse PLN 14, que, mais uma vez digo, nos permitiu deixar a lista dos inadimplentes em um sem número de organizações internacionais cujo funcionamento é vital para a vida brasileira. Naquele momento, o Congresso Nacional vivia um tumulto muito grande por conta de uma litania inacabada e contínua da oposição contra a PEC que limita os gastos públicos àquilo que nós temos efetivamente para gastar. A mesma oposição que foi contra, aliás, a Lei de Responsabilidade Fiscal, continua presente na mesma linha que foi contra o Plano Real, continua presente com a mesma linha. Então, não foi possível falar sobre esse assunto. Eu até fiz um apelo na tribuna da Câmara, onde o Congresso estava reunido, para que essa questão, que é uma questão que interessa ao Brasil inteiro, não é uma questão partidária, onde nós, muitas vezes, tivemos ocasião de estabelecer um consenso em relação à política externa, à política de defesa, que a oposição abrisse mão da obstrução que fazia, permitindo que nós votássemos esse PLN 14. Um apelo em vão, mas nós conseguimos, com a presença dos deputados e senadores, aprovar esse projeto de lei que seguramente representa uma virada na condução da nossa política externa. Muito obrigado, senhor presidente.